Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é professor Hudson, estou na área de matemática com vocês. E a gente vai ter um assunto hoje bem bacana, né? Um assunto que cai com muita recorrência no Enem. Equações do primeiro grau e sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente saber qual é a construção, né? Qual é a formatação dessa equação do primeiro grau. Então, como é que a gente reconhece o que é a equação do primeiro grau? É uma equação que vai ter o seguinte formato, né? Definimos como uma equação do primeiro grau, uma equação que tem a seguinte forma: ax mais b igual a c, onde esse a é diferente de zero, né? Por exemplo, 4x menos 5 igual a 6. Então, a gente tem uma incógnita, x, e os demais fatores que aparecem são números. Outro exemplo, 6 menos 7x igual a 17. Então, nós temos aí uma equação no primeiro grau, né, onde tem incógnita x, e os demais são números quaisquer. E assim nós temos outro exemplo, 3 meio x menos 6 igual a 15. Lembrando que esses números quaisquer que a gente coloca também podem ser frações, números negativos, números positivos, tá ok? E aí, primeiro problema que a gente tem sobre a equação do primeiro grau é resolver essa equação, né? Então, o que a gente chama de raiz da equação. Então, dado a equação do primeiro grau, nesse formato ax mais b igual a c, conforme a gente viu agora, sua raiz nada mais é que isolar o valor de x. Então, nossa missão nessa expressão é encontrar quem é o x. A gente vai estar isolando ele. Então, por exemplo, ax mais b igual a c. Esse b que está de um lado esquerdo, sinal positivo, passa para o lado direito, negativo. E o a que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Lembrando, da nossa definição, esse a não é zero. Então, por isso que ele pode dividir, tá? E esse resultado aqui é o que a gente chama de raiz da equação. Seria encontrar o x de uma expressão. Por exemplo, acha a raiz da equação 4x menos 6 igual a 10. Então, o que eu devo fazer com isso aí? Isolar o valor de x. Basicamente é isso. Então, vamos lá. 4x menos 6 igual a 10. Esse 6 que está subtraindo, eu vou passar ele somando para o outro lado. E aí, esse 10 mais 6, 16. Tá ok? E esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. 16 por 4 igual a 4. Então, basicamente, uma equação do primeiro grau é eu isolar essa incógnita. Usei x no exemplo, mas poderia ser qualquer outra letra, né? É um valor desconhecido, que em matemática a gente usa sempre uma letra para atribuir esse valor desconhecido. Deu para entender isso aí, pessoal? Eu estou lendo aqui o chat de vocês, tá? Então podem interagir, todo momento eu vou estar olhando e respondendo qualquer dúvida de vocês, tá ok? Então vamos lá, não tendo dúvidas, vamos dar continuidade. Então, para começar logo, né, vamos resolver aqui uma questão do Enem, que ela traz uma equação do primeiro grau, tá? Então, vamos lá. Um Enem de 2009 diz assim: um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se que, ao final, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. Então, nós tínhamos os 50, tinha uma cota, faltou 510, mas também depois entrou mais 5 pessoas. Beleza, continuar. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então, vamos aqui, tá construindo esses dados, né? Então, vamos lá. Temos o seguinte, haviam inicialmente, primeiro ponto, 50 pessoas do grupo e ainda faltou 510. Ingressaram 5 novas pessoas no grupo, totalizando 55 pessoas. Pronto. As primeiras linhas da questão
nos traz informação, né, da questão de pessoas e valor a ser pago. Aí acontece, a nova cota seria dividida entre 55 pessoas da seguinte forma. As 50 pessoas que já estavam lá inicialmente pagariam 7 adicional, ou seja, 50 vezes 7. As 5 pessoas novas pagariam sua parte, porém, não sabemos que parte é essa. Né? Então, todo valor que a gente vê como desconhecido, a gente vai atribuir uma incógnita a ele. Então, as 5 pessoas pagariam sua parte. Eu não sei que parte é essa, vou chamar de X. Então, podemos tomar como valor X, ou seja, 5x. Com essa soma das pessoas que pagam R$7, com essas 5 pessoas que pagam a sua parte, tem que cobrir o valor de quanto? 510. Com isso, da parte 1 com a parte 2, né, as duas linhas acima, iremos ter um valor total de 510. Agora, como é que vai construir isso em matemática? Assim, nós temos a seguinte situação. 50 pessoas pagando R$7 e 5 pessoas pagando sua parte, né? Que eu não sei quem é, ok? Lembrando que esse 510 é aquele valorzinho que estava faltando, né, para completar essa cota. E aí, vamos lá. 50 vezes 7, 350, mais 5x. Então, a expressão que eu tenho aí é uma equação do primeiro grau que a gente tem como missão isolar o valor de x. E que a gente faz normalmente, né? Todo o valor que a gente encontrar que vai para um lado ou vai para outro, ele muda o seu sinal, a sua operação. O 350, apesar de não ter ninguém na frente dele, um sinal, né? Esse sinal, quando não aparece, é positivo. Então, ele passa para o outro lado negativo, ok? Vou fazer essa conta agora. 510 menos 350, que dá igual a 160. 5x igual a 160. O 5, ele está multiplicando o valor de x, ok, pessoal? Então, esse 5 aí, eu vou fazer o quê? Passar dividindo. 160 por 5 igual a 32. Deu para entender, pessoal, essa situação que eu fiz? Então, eu construí o quê? Fui pegando os dados, né? A questão nos fala que tem 50 pessoas, que tinha 510, e aí entrou mais 5 pessoas, e a cota vai ficar R$7 para 50 que estavam, e um valor para 5 que estavam. E aí eu consigo construir essa expressão que está na primeira linha, tá bom? E é o restante, a questão mesmo técnica, né? Fazer essa conta matemática. E aí, no caso, seria a nossa alternativa D, né, da questão que foi apresentada. Essa primeira questão, pessoal, deu para entender? Já vi aqui alguém falou que deu para entender. Alguns boa tarde. Então, vamos lá. Seguindo, tendo dúvidas, pode colocar aí no chat que eu vou estar respondendo a vocês, tá ok? Então, continuando. Vamos agora para... Letícia falou que sim. Isa falou que sim. Então, vamos para outra questão. Então, ele está desenvolvendo aqui questão que tem equação do primeiro grau, tá? Então, tem o seguinte, questão do Enem de 2010. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que não deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé, no qual o salto é realizado. Ok? Normalmente, sempre a questão do Enem, ele vai vir com um contexto, né? Então, vai vir um contexto de alguma problemática. E, a partir daí, vamos tentar trazer alguma coisa, um comando para essa questão. E ele diz que, nesse problema, um atleta da modalidade de salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu o seguinte, que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuiu em 1,2 metros. Que do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuiu mais ainda, 1,5 metros. E aí ele quer ter uma missão nessa questão aqui, né, nesse problema dele. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre qual valor? E uma coisa interessante, que a questão aqui, ela nos traz itens
que fala assim, ó, entre qual valor. Então, possivelmente, o resultado que eu vou encontrar, talvez seja um resultado que não seja exatamente o que está nos itens. Mas, como está dizendo aqui, ó, teria entre qual de valor. Então, a gente não pode perder de vista esse comando dessa questão, tá? O que a questão está querendo. Então, vamos lá construir essa questão com esses dados que foram colocados na questão, tá? Temos o seguinte. Do primeiro salto, não sabemos o seu alcance. Então, ele deu um salto, eu não sei quem é esse alcance. Assim, podemos colocar como uma distância x. Então, não foi dada na questão, não sei quem é. Então, a todo momento que eu não sei um valor, eu vou atribuir uma letra. Normalmente é x, né, o x da questão, mas poderia ser outra letra que você achasse mais conveniente, dependendo da questão, né? Porém, ele diz assim, ó, do segundo para o primeiro, essa distância se reduziu em 1,2 metros. Então, eu sei que eu tenho um valor que eu não sei quem é, x, mas que eu sei que quando ele deu o próximo salto, ele diminuiu em 1,2. Então, o primeiro, né, apontamento foi dado nessa questão. Já do terceiro salto, reduziu em 1,5 em relação ao segundo salto. E aqui é uma observação importante. Note que nesse outro dado que foi colocado, ele falou que ele reduziu em relação ao segundo salto, não foi em relação ao primeiro, que era x, né? Então, você vê que eu construí essa expressão utilizando o segundo salto, que ele já é um valor que tem x, ok? Então, eu tenho o segundo salto e ele diminuiu em 1,5. Até agora, pessoal, deu para entender o que eu fiz? Então, ele deu 3 saltos. O primeiro eu não sei. O segundo reduziu 1,2 em relação ao primeiro salto. Já o terceiro, em relação ao segundo salto, reduziu 1,5. Então, até o momento deu para entender tudo? Ok. Então, vamos lá, continuando. Só que, juntando tudo isso, né, o atleta, após esses saltos, pretende atingir um valor de 17,4. Então, assim, nós temos o quê? Temos o que ele percorreu, x, primeiro salto. O segundo, que é o que eu fiz no primeiro, menos 1,2. E o terceiro, que é pegar o segundo, que é x menos 1,2, e ainda diminuí-lo em 1,5. Só que todos esses meus saltos têm que dar um total de 17,4, que é o que ele pretende fazer na prova. Ok? O que eu tenho que fazer aqui? Aqui nós temos a equação do primeiro grau. A gente chama de primeiro grau porque esse x você vai ver que não tem nenhum expoente nele, tá? Se tivesse um expoente 2, 3 ou 4, a gente chamaria o grau desse expoente. Por exemplo, se tivesse um x elevado a 2, seria x uma equação do segundo grau. Ok? Primeiro que eu vou fazer, vou tentar tirar esses parênteses aqui. Se não tiver nenhuma conta dentro para fazer dentro do parênteses, eu faço só tirá-lo. Como eu fiz aí, ó. Tirei os parênteses normal, não tem como fazer a conta de uma letra com número. Posteriormente, a minha ideia é pegar e fazer o quê? Isolar de um lado apenas letras e do outro número. Fazendo qual sentido? Tudo que passa para o outro lado, ele passa com a operação trocada. Então, se ele está menos, passa mais. Se está vezes, passa dividindo. Se está mais, passa menos, né? Para o outro lado da igualdade. E aí, vamos lá. Do lado esquerdo, eu tenho 3 números x, 3 letras x. Então, tenho 3x, né? Uma letra, 2, 3 letras. Eu tenho os números menos 1,2, menos 1,2, menos 1,5. Eu não mexi com eles ainda. Próxima linha. Eu agora, esse 3x, não tem mais o que fazer com ele. Deixa ele ali. E aí, agora eu vou pegar 1,2, 1,2 e 1,5. São 3, né, valores negativos. Se eu juntá-los, eu tenho menos 3,9. Ok? E aí, no outro lado, continua intacto, 17,4. O que acontece é que eu vou passar esse menos 3,9 somando, né, para o outro lado com 17,4. Posteriormente, esses dois valores vão ser somados, vão dar 21,3 e o 3 continua no lado x. Quando não tem nenhum sinal, pessoal, é porque é multiplicação, certo? Entre um número e uma letra, normalmente não vem um sinal. Vindo ou não vindo é um sinal de vezes.
E o 3 que está multiplicando x, ele passa dividindo. Pego o 21,3, divido por 3 e deu 7,1. Lembrem que lá no item ele falava assim, ó, o saldo tem que estar entre quem, né? Dos itens que lá aparece, a gente vai ver que tem um item que diz que é entre 7 e 8, né? Então 7,1 é um valor que está entre 7 e 8, né? Então o item que eu vou marcar é onde estiver entre 7 e 8, que no caso da nossa questão é a alternativa D, tá ok? Pessoal que está na live, deu para entender essa questão, né? Os pontos que você tem que ter bastante atenção na questão desse tipo é a construção de cada expressão separadamente. Ele fala sobre saltos, né? Ele não atribui um valor inicial, né? Para esse salto, chamam de x, e a partir desse x eu começo a colocar, né? O que ele está dizendo. Ah, ele diminuiu 1,2, ele diminuiu 1,5, né? E atenção, né? Quando ele fala isso, ele fala em relação a alguma coisa. Então, sempre esse cuidado, ok? Hudson, né? Meu xará, se deu para entender. Juliana, né? Letícia, ok. Então, vamos lá. Continuando sobre as questões de, né, problemas com a equação do primeiro grau. Vamos para outro problema, né? Então, você vê que nós temos um quantitativo muito grande de equações do primeiro grau, tá? Então, também um Enem de 2010, e ele vai falar a seguinte situação, né? Uma notícia aqui. Desde 2005, o Banco Central não fabricava mais a nota de R$1, e desde então só produz dinheiro nesse valor em moedas. Apesar de ser mais caro produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior do que a do papel. Fabricar uma moeda de R$1 custa 26 centavos. Enquanto a nota de 17 centavos, entretanto, a cédula dura 17 centavos. Entretanto, a cédula dura de 8 a 11 meses. Né? Então, você tem uma fabricação de moeda de R$1, que custa 26 centavos. Tem a nota, cédula, o papel, que é 17 centavos. Ele tem essa situação aí dele, né? E ele fala inicialmente que o metal dura, né, 30 vezes mais do que o papel, ok? E aí ele tem aqui um orçamento. Com R$1.000 destinados a fabricar moedas, o Banco Central conseguiria fabricar aproximadamente quantas cédulas a mais? Então, note todos os detalhes, tá? Então, as cédulas a mais. Então, primeiro eu tenho ali o que ele me diz, né? Sobre a moeda de R$1, e ele fala o que custa essa moeda ser fabricada, o que custa essa cédula ser fabricada. Foi abandonada essa cédula para dar lugar a moedas, ok? Pela durabilidade que ela tem, tá? Então, vamos lá. Construindo isso aqui. Sabemos que se gasta 26 centavos para produzir uma moeda e 17 para produzir uma nota, né? Uma moeda e uma nota ali de R$1, eu tenho isso, né? Ele tem R$1.000 à disposição. Então, lá, temos R$1.000 para fabricar moedas, mais o custo de cada moeda é de 26 centavos. Então, tem R$1.000 para 26 centavos, né? Então, faça aí um processo de partição, de divisão. Eu tenho 1.000, cada coisa custa 26 centavos, no caso, essa coisa nossa é a moeda. Eu faço a divisão. 1.000 por 0,26, 3.846,15. Note que eu estou tratando aqui de moedas, então eu não posso botar um número quebrado de moedas. Então ele consegue fabricar até 3.846 moedas, pois não conseguimos fabricar uma fração de moeda. E eu também, cuidado, não vou arredondar para cima, né? Porque não tem como fabricar mais moedas se já acabou o meu orçamento, ok? De forma análoga, né, com esses mesmos R$1.000, eu quero fabricar o quê? Notas. Só que ele fala que essa nota, ela custa 17 centavos. Então, se eu custa 17 centavos, eu pego esse pacote de 1.000, vou dividir em 17 centavos, então fabrico 5.882,35. A mesma lógica. Eu não posso ter aqui
um número quebrado, né? No caso, cédulas, notas, né? O papel, ok? Que ele usa até esses dois termos no texto, né? Ele fala sobre papel, depois fala sobre cédula, né? Eu escrevo sobre notas, mas tudo é a questão do papel, tá? Então você vê que tem uma diferença ali, ó. 5.846 moedas e eu tenho 5.872 notas com os mesmos R$ 1.000. Então nós temos dois pontos. Vamos concluir o quê? Concluímos que existe uma diferença, né? Eu fabrico tantas notas e tantas moedas, né? Lembrando que a fabricação de notas é mais barato, né? Tá no segundo ponto aí. E dessa subtração eu tenho 2.036 a mais de notas, né? Tem um valor a mais de notas. E aí, com esse resultado, eu vou ter a alternativa B como resposta. Beleza, pessoal? Vocês que estão no chat aí, estão na live com a gente, me digam aí se está tudo certo, deu para entender, vamos interagindo. Ok. Vamos lá, continuando. Tá bom? Agora vamos para um próximo tema, tá? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Isso, Hudson, é só mesmo a questão de dividir e subtrair, certo? Essas sentenças aí, ok? Da questão passada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, pois é. A dificuldade, galera, no geral, realmente matemática, vai ser a questão da interpretação. Por isso, sempre é indicado a gente estar fazendo questões, tendo costume, né, de estar normalizando essa leitura. Você vê que tem um padrão, as provas do Enem, né, em específico da minha área de matemática, elas têm um padrão. Você tem ali um dado, ele vai falar alguma coisa, né? A gente falou sobre atletismo, falamos sobre fabricação de cédulas, moedas. Então, tem aquele dado, né? E daquele dado há uma extração, um problema matemático. No caso da questão passada, vocês estão aí, né, me acompanhando, ele tinha um orçamento de R$ 1.000, ele usou aqueles dados que ele deu na fabricação de alguns centavos para moeda, alguns centavos para notas, e aí, com isso, ele te dá um comando. Me diga isso. Então, realmente, Mariane, Osael, certo? A gente precisa ter esse costume de estar construindo, né? Tá lendo essa questão e se acostumar, porque cansa. Você imagina que são 45 questões desse padrão, né? Então, a gente precisa realmente ter essa leitura já lendo e já construindo esses dados, ok? Vamos lá para um próximo ponto, ainda dentro de equações de primeiro grau. Só que agora vai montar algo a mais, chamado sistemas de equação do primeiro grau, certo? Então, definimos como uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, a equação do tipo ax mais by igual a c. Lembrando que esse a, b e c são números quaisquer, tá? E esse x e y, eles vão ser alguém, né, que atenda essa demanda. Então, que vai ter como solução um par, tal que a equação seja satisfeita. Por exemplo, se eu tenho essa equação aí, ó, x mais y igual a 5, eu posso, por exemplo, pensar aqui, rapidamente, né, que 2 mais 3 vai dar 5. Então, esse 2 mais 3 satisfaz essa conta. Então, quer dizer que é uma solução, né? No caso específico aqui, vamos ver que não é único, né? O João fala que é 2 mais 3, mas a Maria encontra outros, por exemplo, 5 mais 6. Então, ambas respostas são válidas. Então, para uma expressão, né, que tem duas incógnitas, nós temos aí uma infinidade de soluções. Então, né, a gente já sabe que é uma expressão com duas incógnitas, mas o que seria um sistema, né? Então, vamos construir isso. Vamos definir como um sistema de equação no primeiro grau com duas incógnitas e com duas equações especificamente, tá? Lembrando que esse sistema, pessoal, ele pode ter mais incógnitas, mais equações, mas é algo que foge um pouco da construção de questões do Enem, tá? Então, normalmente, né, para não dizer sempre vai ter duas equações, duas incógnitas, e a gente vai tentar achar uma solução que simultaneamente atenda a isso.
fugindo um pouco do exemplo passado, esse tipo de situação que envolve o sistema, ele não nos abre várias soluções. Normalmente ele fecha em uma única solução, tá? Então vamos lá. Vamos definir como um sistema de primeiro grau, com duas incógnitas e com duas equações, como um sistema que vocês podem ver aí, né? Tem uma chave grande, é uma chaves. Aí tem a x mais by igual a e, cx mais dy igual a f. A qual terá como solução um par ordenado, né? x0, y0. Eu botei x0, y0 só para dizer que é algum número qualquer que satisfaz as duas equações simultaneamente. Por exemplo, eu tenho um x mais y igual a 5, x menos y igual a 1, tá? Então, eu posso tentar fazer assim, professor, isso aqui é fácil, né? Eu tenho que pensar em dois números somando que dê 5, dois números subtraindo que dê 1, né? Talvez, não com muito esforço, você verifica, testando mesmo, que se eu pegar 3 mais 2, dá 5, e 3 menos 2 dá 1, não é verdade? E aí, sem muito esforço, verificamos que 3 e 2 é uma solução e única, que satisfaz ambas as equações, portanto, é uma solução do sistema. Mas acreditamos, né, que nem sempre é interessante, na verdade, nem é interessante você estar decorando muitas coisas. Talvez a dicasinha comece assim, mas será que a gente tem algum mecanismo, né, alguma fórmula, algum caminho que nos leve a responder isso de forma precisa, sem essa dúvida de será que só é 3 e 2? Será que não tem uma outra solução que atenda essa demanda? Como é que eu posso ter certeza disso, né? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso e chegar a essa resposta. Porém, não seria interessante fazer a resolução dos sistemas apenas por tentativas. É necessário que possamos estudar métodos que facilitem essa resolução, tá? E aí, vamos lá. Quais são esses métodos? Vamos apontar alguns aqui. Então, métodos para resolver um sistema. Então, por substituição. Então, eu te dou um sistema, que a gente já apresentou na vez passada. Esse sistema nosso aí, ax mais dy igual a e, cx mais dy igual a f, consiste em escolher, como é o método de substituição, consiste em escolher uma das duas equações e isolar uma das variáveis e substituir na outra equação. Por isso que a gente chama o método da substituição, ok? Então, vamos lá. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui, galera, o mesmo exemplo, né? O exemplo que nos foi fornecido aqui, vamos segurar esse exemplo, foi o exemplo x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Então, vamos resolver isso agora com metodologias, tá bom? Não vamos pegar e tentar adivinhar, né? Então, a gente aprendeu agora, o método da substituição é fazer o quê? Eu vou escolher uma das duas expressões, ou a de cima ou a de baixo, né? No caso, são duas aqui, e vou isolar a letra, ou x ou y, né? Você isola o que você achar que no momento seja mais fácil para você, né? Então, no caso, eu vou pegar a segunda equação, x menos y igual a 1. Nessa equação, você vai ver que eu vou isolar o x. Quando eu falo isolar o x, é deixar ele de um lado sozinho e passar para o outro, fazendo uma operação contrária. Se era menos y, vai passar como sendo mais y. Então, tá aí. Isolei. O que é que o método nos diz? Nos diz o seguinte. Escolhe uma das duas equações, isola uma letra, no caso, eu isolei x, e depois coloca na outra equação que não foi escolhida. No caso, a segunda foi escolhida, então a primeira é onde vai ser colocado essa letra, né? Então, colocando esse valor x na primeira equação do sistema, teremos o seguinte. Olha, a primeira linha, que era x mais y igual a 5, né? Eu peguei na segunda linha, ou segunda equação, isolei o x, virou 1 mais y. E esse valor 1 mais y, galera, eu boto no valor de x, lá em cima. E eu tenho novamente uma equação do primeiro grau, onde eu vou, né, encontrar o valor no caso de y. Então fica, tiro parênteses, né? Y mais y, 2y. Um que está de um lado com um sinal positivo. Lembrando, mais uma vez, quando não tem um sinal à frente do número, é porque é positivo, passa negativo. 5 menos 1, 4.
E esse 2 que está multiplicando o y, ele passa dividindo o valor de 4, que é igual a 2. Então, a gente encontrou. Note que na primeira linha da resolução, nós tínhamos assim, né? Acompanhem comigo. Na segunda equação, isolamos o x é 1 mais y. Na última linha, o y é igual a 2. Se o x é 1 mais y e o y é igual a 2, então, colocando o 2 no lugar do y, a gente encontra o x igual a 3. Então, a gente fez uma metodologia, né? Aqui, agora sim, porque eu não estou adivinhando, procurando ou caçando esses números, né? Note que o meu exemplo é muito simples. Tem exemplos muito mais complexos. Se você ficar só tentando adivinhar, quem sabe, perca muito mais tempo chutando do que fazendo aqui esse método. Ok, pessoal? Sobre o método da substituição. Deu para entender? Me dê um feedback aí nos comentários, tá bom? Tá tudo certo. Aqui é a questão de exercício, tá? Então, primeiro a gente vai aprender o exercício, a técnica, para depois usar essa técnica num problema. Sempre é interessante, tá? A gente tem essa leitura do problema, mas imagina aí, você sabe interpretar, mas você não sabe fazer a parte técnica, né? Então, é interessante a gente andar juntos com isso, tá bom? Então, parte técnica não pode faltar, e interpretação também não pode faltar, ok? Então, vamos continuar. Agora, vamos para o método da adição. Então, nós temos o método da substituição, ele isola um ali, e ele, a partir daquele momento que ele isola um deles, ele coloca no outro e acha a resposta. Agora, com esse método, quem é esse método? Tá, o método da adição, né? Um outro método também. E um não descarta o outro. O que você vai fazer na hora é o que você acha que dá para enxergar, que é mais rápido para você fazer. Ou aquele que você tem mais costume, né? Sempre pergunta para os professores assim, qual é a forma mais fácil de resolver? A mais fácil é que você sabe. Então, isso sabe quem estuda, né? Então, é importante sempre estar estudando para estar ali firme, né, no que você está fazendo. Então, vamos lá. Dado o sistema, consiste em somar as duas equações a fim de eliminar alguma das variáveis. Essa parte é muito importante, porque não é apenas somar de qualquer jeito. É somar com a função de eliminar. Então, olha isso aqui. X mais y igual a 5, x menos y igual a 1, certo? Matematicamente, né, quando a gente soma opostos, eles se cancelam, restando o que a gente fala de nada. Seria o zero, mas nada, né? Então, se você olha duas expressões, x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1, pensando no método da adição, se eu somar a de cima com a de baixo, eu vou ter x mais x, vai somar, y menos y. Olha aí, como esse método da adição ele fica bem interessante aqui, porque você já consegue, ao olhar, ver que tem dois caras que podem ser cortados, eliminados. Então, observe que a variável y pode ser eliminada após a soma das duas equações. Então, como é que a gente vai ter aqui, olhando para esse nosso sistema? X mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Se eu somar, como eu falei para vocês, x com x, 2x. Y menos y, quando eu cancelo, zero eles, né? E 5 mais 1, que é igual ao valor 6. 2x igual a 6, x igual a 3. Note que o método da adição ele é bem rápido, né, ao atingir uma das incógnitas. Só que ao atingir uma dessas incógnitas, ao encontrar esse valor, eu vou pegar esse 3 e atribuir qualquer uma das equações anteriores, e aí eu acho o valor de y. E aí você escolhe o que você acha mais interessante. No caso, atribuindo x igual a 3 a qualquer equação no sistema, por exemplo, a primeira equação, x mais y igual a 5. Se eu boto o valor 3 no lugar do x, observe que se x mais y igual a 5, e no x eu boto 3, 3 mais quanto vai dar 5? Y igual a 2. Ok, pessoal. Deu para entender o método da adição? Me dê um feedback aí. Ok? Então vamos lá. Lembrando, método da substituição e da adição não tem o melhor, não tem o pior, não tem o mais rápido ou mais demorado, né?
Muito depende da sua interpretação e do teu, né, conhecimento. Assim, poxa, esse método sempre gosta de fazer ele porque ele elimina, né? Ou então sempre gosta de estar isolando uma letra e colocando na outra. Então, aconselho como estudante, que todos nós somos, né? A estar até utilizando os dois métodos, como eu fiz aqui. Note, eu peguei o mesmo exemplo, eu fiz uma vez chutando o número, fiz outra vez substituindo e fiz uma vez adicionando. Todos os 3 modos eu achei a solução, certo? Aí cabe cada um, no teu conhecimento, fazer o que você acha que, poxa, aqui é mais rápido, né? Para mim, aqui já demora muito, eu já não estou confortável. Então, vamos lá. Feito isso, então a gente já viu nesse primeiro momento de aula, equação no primeiro grau, a gente resolveu algumas equações do primeiro grau, e aí a gente foi para, né, agora sistema de equações, que juntamente com a equação do primeiro grau é um assunto que cai com muita, né, naturalidade, né, um problema envolvendo ali, né, 2 incógnitas, 2 caras que eu não conheço, e aí eu tenho que montar alguma sistemática com eles, e normalmente aparecem essas 2 equações, né, ok? Então vamos lá. Mais uma questão do Enem. Fazer bem assim, devagar, para vocês entenderem passo a passo. O metrô de um município oferece 2 tipos de tickets, com colorações diferentes, azul e vermelho. Então, nós temos aqui o metrô, tickets azul e vermelho. Sendo vendido em cartelas, cada qual com 9 tickets, da mesma cor, ok? Então, vamos lá. Errou, Mariane, mas não vai errar mais, tá? Esse carro parecido. E, pessoal, na leitura, galera, é uma leitura que é grande, vocês observam. Então, a ideia de vocês estarem se acostumando a fazer essa leitura é uma leitura muito racional, porque você vê que ele já falou que tem tickets, mas eles não se vendem separados. Ele vende, ó, na qual, com 9, terceira linha, né? Sendo vendidos em cartelas, cada qual com 9 tickets de mesma cor e de mesmo valor unitário. Então, uma cartela, ela não tem um ticket. Tem quantos? 9. Não tem cores distintas. É a mesma cor. Porém, os tickets em geral podem ser azuis ou vermelhos. Continua a leitura. 2 cartelas de tickets azuis e uma cartela de tickets vermelhos são vendidas a R$ 32,40. Mais uma vez, a cartela tem 9 tickets. Importante essa informação. Sabes que o preço de um ticket azul menos o preço de um ticket, não é a cartela, vermelho, é igual ao preço de um ticket vermelho mais 5 centavos. Então, olha que ele botou aí já, quem está afiado, ele está falando uma situação com 2 coisas que eu não conheço, que é o valor desse ticket, azul e vermelho. Ele fala que você vende umas cartelas que somando deu 32 e que ele compara os preços de um ticket azul e de um ticket vermelho. Ele faz uma comparação aí. A pergunta é, qual o preço em real de uma cartela? Aí ele vem novamente, ó, cartela. Só que a cartela vem 9 tickets. Então você vê que tem vários momentos que ele vai ali falar sobre a cartela, que vem 9 tickets, e fala sobre tickets. Então tem que tentar construir de uma forma que eu me perca as informações. Ok? Vamos lá agora começar a escrever a interpretação nossa, né? Essa leitura matemática. Temos o seguinte. Informações. Tem tickets azuis e vermelhos. Ok? São vendidos em cartela com 9 tickets de mesma cor. Então, uma cartela, 9 tickets. Aí fala, 2 cartelas de tickets azuis e uma cartela de tickets vermelhos são vendidos a R$ 32,40. Então, olha bem, uma cartela são 9 tickets. Aí, no quarto ponto, o preço de apenas um ticket azul menos o preço de um ticket vermelho é igual, sinal de igual, a um vermelho mais 5 centavos. Outra observação importante. 5 centavos não é o número 5, tá?
é 0,05. Se fosse 5, seria R$ 5. Se fosse 0,5, seria 50 centavos. Então, cuidado só com essa questão decimal. É outro fator importante da questão. Aí vamos montar. Tomemos X e Y, o valor de cada ticket. Azul e vermelho. Top? Então, vamos lá. O que ele fala no ponto 1? Quer dizer, no ponto 3, né? No terceiro ponto. Ele fala assim, ó, 2 cartelas de tickets azuis. Olha como é que a conta eu montei. Montei 2 vezes 9x. Por que entrou esse 9x? Porque uma cartela, ela tem 9 tickets. Eu tenho 2 vezes uma cartela com 9 tickets. Mais cartela vermelha. Então, são 9y, igual a 32,40. Segunda situação. Ele fala agora que o preço unitário, note que eu estou tomando X e Y como preços unitários. Então, o quarto ponto diz o seguinte, o preço de um ticket azul menos o valor de um ticket vermelho é igual ao vermelho mais 5 centavos. Então, você viu aí que é vários detalhes, né, que se não tiver bem alinhadozinho, pode tornar uma coisa super difícil. Ok? Deu para entender essas duas expressões que eu montei? Antes de eu continuar. Falem comigo aí. Mariane, Gabriel. Então, vamos lá. Ensinada. Continuando. Então, eu vou agora trazer essas duas expressões para um sistema, que se encaixa perfeitamente, né? Eu tenho duas equações, duas variáveis, né? E aí nada mais é do que um sistema, que a gente já aprendeu técnicas de resolvê-lo, né? Primeiro vamos aqui fazer a conta, né? No caso, 2 vezes 9, né? Ia ter um 9 ali, vamos ver o que acontece. Então, vai ficar a primeira linha, 18x mais 9y igual a 32,40. E a segunda linha fica x menos 2y igual a 0,05. Note que ao lado direito dessa segunda linha, eu escrevi um menos vezes, um x, né? Vezes menos 18. Mas por que você fez isso? Dos métodos que a gente colocou aqui, tinha o método que era da adição. Eu, particularmente, estou maior valor fazer cancelamentos, que para mim dá a impressão que diminui a conta. Então, eu multipliquei por menos 18 para aquele x que está ali, ele ficar menos 18. Qual a intenção de ficar menos 18? É que eu possa estar somando o de cima e o de baixo e estar cancelando eles. Então, você vê com a expressão ali de cima, continua intacta, 18x mais 9y igual a 32,40, e a expressão de baixo está vezes menos 18. Então, olhem bem aí o que foi que eu fiz, né? Não tirei nada da cartola, usei metodologias, que a ideia é cancelar, e para cancelar, que é o método da adição, alguns chamam de método cancelamento, é ideal, né, que tenha uma letra que cancele com outra letra, ok? Então, cancelo 18 com menos 18, cancelei o x, e vou fazer o resto da conta, né? Que vai ser, ó, 9 mais o 36y dá 45y, 32,40 menos 0,9, 31,5, certo? Atenção nessas contas que tem vírgulas, viu, galera? Dê uma olhada, sempre na questão de soma, né, subtração, cuidado com vírgulas, vírgula de baixo, vírgula, cuidado. E aí o 45 que está multiplicando o y, ele passa dividindo. Quando eu faço essa divisão, eu tenho 0,7. Achado o valor de 0,7, né, eu vou colocar em qualquer uma das expressões acima, que tem um y e tem um x, e aí eu acho o valor de x. Ok? Onde é que saiu 36? Pronto. Quando você olhar essa sentença, quando você olhar aqui, Mariane, né? Mariane, tu vai ver que eu tenho 3 grandes parênteses, né? Na segunda sentença, tu vai ver que tem um menos 18, multiplicando a segunda expressão, não é verdade?
Esse menos 18 vezes x, na última expressão, fica menos 18x. O menos 18 vezes menos 2, menos com menos mais, e 2 vezes 18 igual a 36. Ok? Foi daí que saiu 36y. Porque esse 18, ele multiplicou toda a segunda equação. Não foi apenas uma, foi toda a segunda equação. Deu para entender de onde saiu esse 36? Sim? Então vamos continuar aqui, tá? Enquanto tu me responde se tu entendeu essa... Ah, beleza. Ok, ótimo. Deu para entender, né? E agora eu pegando esse 0,7, sem perder de vista que o x e o y, o que significam, tá bom? E aí, enquanto 0,7, aí eu vou, ó, olhando aqui, eu vou pegar uma expressão qualquer dessas aqui, tá? E eu vou estar atribuindo essa expressão qualquer, o valor de y. Continuando, certo? O y 0,7. Tem uma expressão que tem assim, ó, x menos 2y igual a 0,5. O que é que eu faço? No lugar do y, ponho 0,7. Quando você segue essa conta à direita, né, e isolando o valor de x, então você vê a primeira expressão para x menos 2y igual a 0,05, esse menos 2y passa para o outro lado, mais 2y ficando. X igual a 0,05 mais 2y, porém o y eu já sei quem é. Ele é 0,7. Colocando no lugar do y 0,7, e aí eu vou ter essa conta, 0,05 mais 2 vezes 0,7. Lembrando, nessa expressão que tem 0,5 mais 2,07, primeiro eu faço a conta de vezes. 2 vezes 0,7, certo? Que dá 1,4, que seria R$1,40. Mais 5 centavos, 1,45. Então, o que você tem, né? Depois de dado isso, o x ele é atribuído a alguém e o y é atribuído a alguém. Então, eu tenho o quê? O x era para a tabela, para os tickets azuis, certo? Lembrando que eu estou discutindo sobre tickets e cartela. A cartela são 9 tickets, ou seja, cada ticket azul, que era o x que representa o ticket azul, ele é 1,45. Mas uma cartela são 9 dele. Então, é 9 vezes 1,45, que dá 13,05. Do mesmo modo, né, se a cartela de vermelhos são 9 tickets vermelhos, então é 9 vezes o valor do ticket vermelho, que é 0,7. Dá R$ 6,30. Ou seja, se eu te perguntar, por exemplo, quanto custa a cartela azul? 3,5. Quanto custa a cartela de tickets vermelhos? 6,30. Se ele perguntasse, quanto custa mais o ticket azul? Você faz a subtração, 3,5 menos 6,30, né? E assim poderia ter várias contas, várias perguntas sobre isso. Olha, o Joãozinho quer comprar 2 cartelas vermelhas e uma azul. Aí você faria essa conta, né? E assim por diante. Há a possibilidade de vender tickets separados. E aí você tem o valor unitário do ticket. Então, sempre que você uma questão, galera, sempre tenta imaginar um mundo de possibilidades, de perguntas sobre isso, né? Não apenas aquela pergunta, né, direcionada da questão, mas poderia ser um outro ano, uma questão parecida, perguntando uma coisa parecida e vocês já estão preparados. E aí, no caso, seria a alternativa B, ok? Deu para entender aí? Então, tem um valor dos tickets, tem um valor da cartela, tem tudo completo aí. E daí o feedback enquanto toma aqui um pouquinho de água. Isa entendeu, o Hudson entendeu, disse sim. Alguém tem alguma dúvida? Certo? A questão aqui, pessoal, é a qualidade, tem que entender. Não é uma corrida de fazer muitas questões, mas fazer poucas, bem estruturadas, com metodologia, para que vocês possam fazer muitas outras.
Ok? Vamos para uma segunda questão. Tudo certo, né, Gabriel? Beleza, vamos lá. Um parque tem 2 circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do circuito menor, né? Do menor. Perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade ao seu treino, corre 2 voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do circuito menor, percorrendo 1.100. Note que ele começa a te trazer uma situação assim, ó. Eu tenho um corredor, né? Ele faz uma situação inicial, 3 voltas maior, 2 voltas menor. Ele faz uma segunda situação, que ele te traz 2 voltas do maior, uma volta do menor. E ele fala sobre números, né, a respeito disso. Vamos ver para você. A sua leitura, isso é uma leitura muito racional. Então você começa a construir, poxa, cara, ele está falando sobre 2 coisas que eu não conheço e está dando 2 expressões. Será que é um sistema de equações, né? No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles e de modo que o número de voltas seja o maior possível. Aqui é um detalhe muito grande. O número de voltas seja o maior possível. Então, fixem esse dado. A soma do número de voltas em torno dos 2 circuitos no segundo dia será. Vamos ver o que ele fez aqui e o que eu quero que ele pretende fazer, né? Então ele fala assim, ó, existem 2 circuitos de tamanhos distintos para as corridas, né? Um maior e um menor. No primeiro dia, o corredor faz 3 voltas do circuito maior e 2 voltas do circuito menor, um total de 1.800. Depois, no mesmo dia, ele faz 2 voltas do circuito maior, mais uma volta do circuito menor, no total de 1.100. Bem bonitinho, né? Depois ele fala assim, um outro dia, ele quer fazer 5.000 metros, mas não é de qualquer jeito. Faz 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo o número inteiro de voltas neles, de forma maior possível. Então, ele quer fazer o máximo de voltas. E, para vocês, fixem bem esse dado. O máximo de voltas. Primeiro, vamos lá. Tomemos os tamanhos dos circuitos maior e menor por Mzão e Mzinho, que poderia ser X e Y, como a gente fez em outras questões. Mas eu vou botar Mzão para ser maior e Mzinho para ser menor, tá? Vamos construir o que ele fala aqui. Ele fala, né, lá no segundo ponto, do percurso dele no primeiro dia. Se vocês olharem essa sentença como eu botei 3M mais 2M igual a 1.800. O que é isso? Eu trouxe o seguinte dado. 3 voltas maior, mais 2 voltas do menor, dá 1.800. Ele fala também que ele dá 2 voltas do maior, mais uma volta do menor, que deu 1.100. Então, eu só montei isso no sistema. Aí, como eu falei para vocês, eu vou talvez tentar fazer alguma coisa que me facilite fazer essas contas aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? No caso aqui. Seguinte, aqui eu vou multiplicar tudo por menos 2. Aqui no slide eu acho que botei menos 4, mas é vezes menos 2, tá bom? Só uma correção aí. Então, multiplicando tudo por menos 2, para qual função, pessoal? Então, só atenção, tá? Olha esse menos 4 que está aí, não é menos 4, é menos 2. Porque eu quero, a minha intenção é cancelar. E eu escolhi cancelar o Mzinho. Professor, eu poderia cancelar o Mzão? Poderia. Eu poderia fazer um método que eu pudesse isolar? Poderia também. Eu escolhi, no caso, multiplicar tudo por menos 2. Então, quando você olha a segunda equação, né, você tem que tudo vezes menos 2 é dobrar o valor e mudar o sinal. O que era 2Mzão vira menos 4Mzão. O que era 1Mzinho vira menos 2Mzinho. O que era 1.100, quando eu dobrar, vira 2.200 e negativo. Deu para entender isso aí, pessoal? Multipliquei tudo por menos 2. Me digam aí. Para a gente dar dando continuidade.
Ok? Então, vamos lá. Nesse método, eu vou estar somando, né, Isa, o de cima pelo de baixo. Então, quando eu somo 3mzão menos 4mzão, dá menos mzão. O 2mzinho e o menos 2mzinho gera a minha intenção cancelar. Então, eu cancelo os dois, certo? E aí, o 1.800 menos 2.200 menos 400. Muda o sinal de todos, deu m igual a 400. Certo? Eu tendo um m igual a 400, o que me diz? Então, sempre tendo aquele, né, aquela leitura matemática, né? O m é a volta grande. Então, a volta grande é de 400. Se eu estou falando de metros, é 400 metros. Pego esse mzão, coloco em qualquer uma das sentenças acima e eu encontro um mzinho. Escolhi, por exemplo, a segunda, que diz que 2m mais 1m igual a 1.100. Se eu colocar um mzão lá dentro, né, acompanha aí o raciocínio, eu tenho 2mzão mais 1mzinho igual a 1.100. Se eu isolo o mzinho, eu falo que ele é 1.100 menos 2mzão. Se o mzão vale 400, eu vou ter 1.100 menos 2 vezes 400. Primeiro vem a conta de multiplicação, que é 2 vezes 400, que dá 800. 1.100 menos 800 igual a 300. Beleza. Olha, que a conta, ele não está pedindo quem é a volta grande e quem é a volta pequena. Mas, no decorrer da conta, ele me fornece essa possibilidade de encontrar. E aí lembra que ele falou assim, olha, ele quer dar o número máximo de voltas possíveis, mas que esse número máximo de voltas, ele feche 5.000 metros. Então, você concorda comigo que eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar dando algumas voltas grande. Sim, foi o que eu fiz, viu, Isa? Só voltando um pouquinho, pessoal, para tirar uma dúvida. Você poderia cancelar 2m pelo 2mzinho? Sim. Você viu aqui na segunda expressão que tem um sistema, tem um 2mzinho e tem um menos 2mzinho. Observa bem esse aí, Isa. Eu fui e cancelei os dois. Né? Eu não risquei aqui no slide, mas se você notar, na outra linha, quando eu falo assim, ó, somando as equações, você viu que não aparece mais a expressão, porque foi cancelado, tá? Ok? E aí, voltando ao raciocínio, né? Então, note bem que ele tem volta de 400 e volta de 300. Aí vamos pensar, ele fala, cara, ele quer dar o número máximo de voltas. Então, vamos comigo aqui, ó. Se ele quer dar o número máximo de voltas, eu tenho que fazer voltas curtas. Porque se eu fizer muitas voltas grandes, eu não vou ter muitas voltas dadas. Né? Por exemplo, se eu tivesse um circuito que tem 1.000 metros e outro que tem 500 metros, para uma volta grande, eu dou 2 voltas pequenas. Foi, exatamente, Eduardo. É porque no slide, Eduardo, só voltando, pessoal, eu botei menos 4 ali, mas foi errado, tá? É para estar um menos 2 no slide, tá bom? Na segunda linha, no lugar de 1.100 vezes, é vezes menos 2, tá? Ok? Então, tem um raciocínio, vamos lá. 400 a volta grande, 300 a volta pequena. Ele quer dar o número máximo de voltas, mas ele tem um teto. Ele tem até 5.000. Aí, ó, ou seja, circuito maior é 400 metros, circuito menor é 300 metros. Aí, ó, assim, no terceiro ponto, tomando x, o número de voltas do circuito maior, e y, o número de voltas do circuito menor, ele fala que essa soma de voltas do maior com voltas do menor tem que dar igual a 5.000, certo? Então, cada x, que é a volta maior, é x vezes 400. Então, 400, x vezes, eu não sei quantas voltas ele vai dar no maior. 300 é a volta menor, que é o y. São números y de voltas no circuito menor. E ele fala que essa soma tem que dar 5.000. Simplificando tudo por 100, eu tenho 4x mais 3y igual a 50. E aí você não tem mais aqui a questão de sistema. Chegou uma expressão. 4x mais 3y igual a 50. Mas ele fala uma coisa assim. Ele tem que dar um número máximo de voltas. Um número máximo de voltas.
Então, como é que eu vou colocar possíveis valores aqui? Vamos ver sobre isso. A questão nos pede o número máximo de voltas, ou seja, vamos dar um número mínimo de voltas no circuito maior e o máximo de voltas no circuito menor. Porque, vejam bem comigo, o circuito menor, eu dou muito mais voltas do que ele gastaria no circuito maior. O circuito maior, enquanto eu estou completando uma volta no maior, eu já dei algumas no menor, né? Então, essa expressão ela tem um raciocínio para ter solução, né? Vamos dar o número mínimo de voltas no circuito maior e o número máximo no circuito menor, sendo x e y, respectivamente, número de voltas, respectivamente, no maior e no menor, vamos aos testes. É aqui realmente que vai ter que testar. Então, como é que se testa? Vamos lá. Se ele dá nenhuma volta no maior, e era aquela expressão, né? Que era, então, veja a expressão, era 4x mais 3y. Tem que dar 50 essa resposta. Lembrando que voltas, a gente não dá voltas quebradas. Ele deu meia volta, não. É uma volta inteira ou nenhuma volta. Ou é 2 voltas ou é nenhuma volta. Então, quando você bota 0 no lugar do x, a expressão fica 4x mais 3y igual a 50. 4 vezes 0 é 0, ficaria 3y igual a 50. Esse 3 tem que dividir o 50, mas o 50 não é divisível por 3. Então, essa opção, que ele não dá nenhuma volta no grande, e 3 voltas no pequeno, aqui, algumas voltas no pequeno, que é 3 vezes y, não tem como dar certo. Então, esse meu chute não deu certo. E aí, vamos lá. Não perca, eu vou até voltar aqui, não perca o raciocínio que ele tem que... Essa expressão, 4x mais 3y igual a 50, no meio do slide, na tela de vocês aí, essa expressão nos diz o seguinte, que 4x, x é o número de voltas do circuito maior, e y é o número de voltas do circuito menor, mas como eu quero maximizar, esse meu x tem que ser o menor possível. Por isso, galera, eu comecei testando x igual a 0. Porque é dizer assim, ó, ele não deu nenhuma volta no grande, ó. Né? Só que nessas hipóteses, você vê que não tem como responder. Segunda hipótese. E se ele der uma volta no grande? Como é que ficaria essa minha expressão? Ficaria 4 vezes 1 mais 3y igual a 50. 4 vezes 1 é 4. Passa para o outro lado, diminuindo 50, ficaria 3y igual a 46. 3y igual a 46. Será que o 3 está multiplicando o y? Dá para dividir o 46? Também não dá. Ou seja, a minha hipótese de ele dar uma volta no grande, não dá. Então, eu comecei dando uma volta no grande, depois eu fui para dando uma volta no grande. Mas por que você está testando isso, professor? Eu estou testando porque ele fala que tem que ser o máximo de voltas. Se eu tenho um circuito grande, um menor, para eu maximizar o número de voltas, eu vou tentar dar um número mínimo de voltas no grande. Então, o número mínimo que a gente tem natural de contagem é 0. Não deu certo. 1 não deu certo. Vamos tentar o 2. Será que dá certo? Se você pega naquela conta que era 4x mais 3y igual a 50, e você coloca um 2, ou seja, o número mínimo que 0 já não dá, 1 não deu. Vamos testar o 2. Você vai ter 4 vezes 2 igual a 8. Passa subtraindo 50, dá 42. O 3 que está multiplicando, vou tentar dividir. Ora, deu 14. Então, qual é a tua interpretação? Se ele der apenas 2 voltas no grande, a minha expressão, ela dá um número inteiro de voltas no pequeno, que são 14. Então, não perca o raciocínio. Eu tenho 2 voltas no grande e 14 voltas no pequeno. Das possíveis respostas, que são direcionadas, é a minha melhor possível. Por quê? Qual a minha melhor resposta possível? É o número mínimo de voltas no grande e o número máximo de voltas no pequeno. Então, eu tenho 2 voltas no grande, x igual a 2, e 14 voltas no pequeno. A pergunta da questão, depois de algumas resoluções, então concluímos que ele correu 2 voltas no circuito maior
e 14 volts no circuito menor. 2 voltas grande, mais 14 volts no pequeno, dá igual em torno de 16 voltas. Ok, pessoal? Essa já é uma questão que não é das questões mais simples, mas é necessário nós possamos resolver para poder também ter toda essa interpretação. Note que só ter método para resolver sistemas não foi o suficiente. A gente teve que ter essa interpretação. Poxa, como é que eu posso maximizar? Né? Então, tem essa interpretação, como em algum momento alguém falou no chat aqui, né? Poxa, a interpretação que é ruim, né? Então, o modo de vencer o que não está tão bom é fazer exercícios, ver os pormenores, né? Que a questão nos traz, ok? Então, com isso, 16 voltas seria a alternativa E dessa questão, tá? Deu para ler essa questão, pessoal? Algum momento vocês ficaram com dúvida em alguma passagem aqui? Beleza, Eduardo. A lógica é essa, tá? Então, para mim, o problema é essa questão é você entender como maximizar essas voltas, né? E aí você maximiza quando você corre mais vezes em um circuito menor, né? Eu tentei aqui, você vê as 3 linhas. A primeira linha eu tentei fazer nenhuma volta no grande, não dá resposta. Tentei fazer o x igual a 1, não deu resposta. Eu vou para o próximo menor, que é x igual a 2. Ok? Vamos para outra questão. Posso passar? Vamos lá. Aí eu chamo outra problemática, tá? Também que envolve, quem sabe, algumas coisas desconhecidas. E possivelmente ele vai fazer ali uma, né, soma dessas coisas, dar um resultado, né? Ele fala assim, Enem 2021. A massa de um tanque de combustível depende do seguinte: da quantidade de combustível nesse tanque. 2, do tipo de combustível que se é utilizado no momento. 3, da massa do tanque quando está vazio. Então, nós temos que a massa do tanque tem 3 fatores que colocam o valor dela, que é exatamente quantidade de combustível, o que eu boto mais, eu boto menos, do tipo, porque tem a densidade, pessoal, do combustível, às vezes é mais leve, mais pesado, por assim dizer, e tem a massa do tanque quando está vazio. Então, um tanque vazio ele tem um peso, né? Lá, um tanque de uma determinada liga de metal, né? Ele tem um peso. Sabe-se que um tanque tem massa igual a 33 kg quando está cheio de gasolina. Então, botei a gasolina, ele pesa 33, a massa. 37 quando está cheia de etanol. E que a densidade da gasolina é 7 oitavos da densidade do etanol. Qual é a massa do quilograma do tanque vazio? Então, vamos lá tentar organizar esses dados. É fundamental, certo? Não tem como fazer, né, contas matemáticas bem estruturadas chutando qualquer coisa. Então, vamos tentar estruturar bem, dado a dado. Temos que o tanque cheio com gasolina tem massa igual a 33. O tanque cheio com etanol tem massa igual a 37. Dados cheios da questão, tá? A densidade da gasolina é 7 oitavos, 7 sobre 8, da densidade do etanol. Temos isso aí. Vamos agora tomar algumas coisas que eu não sei. O que é a massa do tanque vazio? Não sei. X. O que é a massa da gasolina? Também não sei. Vou chamar de G, né? Gasolina G. O que é a massa do etanol? Vou chamar porque é etanol. Tá bom? Poderia usar outras letras também. Fiquem à vontade. E aí vamos agora encaixar o que eu tenho nesses 3 pontos com essas 3, né, incógnitas que eu tenho. São incógnitas aí. Então vamos lá. Ele falou, vou até voltar aqui, ele falou que o tanque cheio com gasolina tem igual a 33 kg. Tanque cheio de gasolina. Então, quer dizer que a massa do tanque mais a massa de gasolina. No segundo ponto, ele fala que o tanque cheio de etanol. Então, o que seria esse etanol? Seria o tanque mais o etanol igual a 37. Beleza?
E ele falou, pois, uma densidade, compara a gasolina com o etanol, que é de 7/8. Vamos usar os primeiros dois dados. Então, vamos escrever. X mais G igual a 33, né? A gasolina, o tanque mais a gasolina, o combustível que está lá dentro, deu 33 quilos. Quando eu pego o tanque mais etanol, deu 37. Quem está me acompanhando desde o começo da live, vocês estão vendo eu colocando ao lado da expressão, sempre um vezes alguém. No caso, eu botei vezes menos 1, porque a minha intenção é tirar esse x daí. Olha como é que ficou a segunda expressão, né? Note que a primeira linha, quando eu multiplico por menos 1, todos mudam o sinal, tá? Qual é a minha intenção? É cancelar x com menos x. Assim feito, você vai ter esse cancelamento de x com menos x é menos g e 37 menos 33. Deu para entender essa resolução desse sistema, galera? Sistema totalmente dentro da questão, né? Fiz aí uma sentença que tem massa do tanque mais massa da gasolina, depois massa do tanque mais massa do etanol, montei um sistema e dos métodos que eu poderia resolver, eu fiz o método da adição, que normalmente a gente faz uma multiplicação, se precisar por alguém, que apareça valores simétricos, com sinais diferentes, tá? Então, continuando. Eu tenho que E menos G igual a 4. E o que eu faço com essa informação? Nem eu tenho o valor de E, nem eu tenho o valor de G, né? Tirei o X da jogada, mas ele falou algo sobre densidade, né? Lembre que a densidade é a razão entre massa pelo volume. Assim como o tanque não muda, ele não mudou de tanques, ou seja, sempre o volume do tanque é igual. Então, o volume do tanque é igual. Do terceiro ponto, temos o seguinte, que a gasolina é igual a 7/8 do E. Isso ele falou no terceiro ponto, tá? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho uma estrelinha que fala que E menos G é 4, e eu tenho um terceiro dado extraído aí, que a gasolina é 7/8 do etanol, né? Eu desconsidero o volume que eles ocupam, porque o volume é o mesmo, né? Do tanque que ele está, e escrevo isso. Ora, de cara, eu estou dizendo que G, na última linha, é 7/8 de E. Lá na primeira expressão, que tem E menos G igual a 4, acompanha aí, abaixo do sistema tem dizendo assim, ó, somando as equações sistemas, temos uma estrelinha, E menos G igual a 4. Aí eu vou colocar no G, quem? 7/8 de E. Aí eu faço, ó, tá vendo, ó, as duas expressões, vou atribuir no lugar do G 7/8 de E, e aí eu tenho assim, E menos 7/8 de E igual a 4. Vou resolver o lado esquerdo. 1 menos 7/8 é 1/8. O 8 que está ali dividindo o lado esquerdo, ele vai multiplicar e vai ficar E igual a 32. Certo? Se o E é 32, eu consigo achar qualquer outra expressão agora. Porque todas as expressões, aqui E menos G, dá igual a 4. Então, com isso, você consegue saber quem é cada um deles, né? Ou seja, o etanol pesa sozinho 32, resolvemos agora, mas como o tanque cheio com o etanol pesa 37, lembre que ele falou no começo de tudo que no tanque com etanol pesa 37 e você acha o etanol pesando 32, o tanque mede quanto? 5, certo? Então, alternativa D. Eu não precisei utilizar aqui a gasolina, porque ficaria redundante, né? Ele quer a questão do tanque. Então, se você achasse qualquer um dos dois combustíveis, né? Ou etanol, ou a gasolina, em qualquer um dos dois, você poderia colocar no valor de X, com o valor de X, e encontrar a tua resposta. Okay? Então, você viu, ó, ele fez uma segunda questão com sistemas, onde você resolve inicialmente um sistema, e a partir daqueles dados extraídos, você resolve o que a questão pede. Não é, talvez, diretamente o sistema, mas é alguma coisinha que tem isso. Deu para entender isso aí, pessoal? Dei o feedback. Também é uma questão aí de nível médio, né? Médio para difícil.
Beleza, o Hudson entendeu. Então vamos lá para mais uma questão. Talvez pelo tempo seja a nossa última questão, tá? Então vamos lá. Para uma festa de 17 anos, um aniversariante convidará 132 pessoas. Ele convidará 26 mulheres a mais do que o número de homens. A empresa contratada para realizar a festa cobrará 50 por convidado sexo masculino e 45 convidados sexo feminino. Quanto esse aniversariante terá que pagar em real a empresa contratada pela quantidade de homens convidados para a sua festa? Então, ele fala sobre 132 pessoas para essa festa, esse 17 anos. Tanto faz, não entra o número 17 na conta, é só uma questão mesmo de fornecer um dado um pouco mais preciso sobre esse aniversário. E ele fala que tem, ele considerar 26 mulheres a mais do que o número de homens, né? E ele fala que tem um gasto. Para essa festa, o homem, ele gasta R$50. E para a mulher, 45. Aí ele fala, com esse aniversariante, terá que pagar em reais a empresa contratada pela quantidade de homens convidados. Então vamos lá ver onde a gente vai com isso aqui. Temos o seguinte, 132 convidados entre homens e mulheres. Existem 26 mulheres a mais que o número de homens. 26 a mais que o número de homens. 50 o homem e 45 por mulher. Ok? Todos os dados da questão, vou ver para vocês, o número 17 anos, é só porque ele quis colocar lá, mas não entra na conta aqui. Então, se eu não sei quantos homens tem e quantas mulheres tem na questão, eu posso nomear eles com valores desconhecidos. No caso, vou escolher X, poderia escolher Hzão, Mzão, né? Homem e mulher, mas escolhi X e Y. Tomando como X e Y para o número de homens e mulheres, respectivamente. Então, vamos construir isso aqui. Tem quantos convidados? 132. Tem 26 mulheres a mais que o número de homens. Então, nós temos dois dados aí, duas expressões, possivelmente. Do primeiro e segundo ponto, temos o seguinte sistema. Olha aí. Se eu tenho homens e mulheres, e essa soma deu 132. No segundo ponto, ele fala, existem 26 mulheres a mais que o número de homens. Às vezes, só se confunde nessa informação, tá? Então, note, eu não sei quantas mulheres tem, mas comparando com homens, eu tenho que botar mais 26 lá para o número de mulheres. Então, Y, número de mulheres, é 26 a mais homens. Ok? Deu para entender essa construção desse sistema? Me dê aí um feedback. Então, vamos lá. Olhando isso aí, x mais y igual a 132 e y igual a 26 mais x, obviamente, né? Eu não vou nem usar método de adição, porque eu estou dizendo que y é igual a 26 mais x. Então, já está isolado, já está num ponto aí. É só fazer o quê? Substituir. Então, vamos lá. Olhando, a expressão é x mais y igual a 132. Y igual a 26 mais x, então no lugar de y na primeira equação, bota 26 mais x. Aí tá aqui, ok? Então vai ficar x mais 26 mais x igual a 132. E aí, somando x mais x, somei direto, porque esse parênteses, o que está dentro do parênteses, ele não tem como fazer essa conta. Então pode só eliminar o parênteses de forma natural. Vai ficar x mais x, 2x, e o 26. E aí, por sua vez, passo o 26 para o outro lado. Vai ficar 2x igual a 132 menos 26. E faz essa conta, dá igual a 106. Então, 2x igual a 106. Sem perder de vista. Lembrando que x é o número de homens que eu tenho nessa expressão. Tá? Então, 2x igual a 106. X igual a 53.
53. Significa dizer que tem 53 homens, tá? Então, 53 homens, beleza. Mas ele pergunta na questão que eu vou gastar com homens, mas ele fala da cabeça, né? Tipo assim, ó, cada homem custa R$50. Então, ou seja, do terceiro ponto, né, nós temos que pagar R$50 por homem. Se tem 53 homens, então 53 vezes 50 igual a 2.650. Se perguntasse, né, no caso não foi a pergunta, mas sobre mulheres, você faria a mesma coisa, encontrando um valor de Y, certo? E multiplicando por, se não me engano, R$45, que é o valor das mulheres. No caso, pediu homens, tá? Então, no caso, alternativa B. Deu para entender isso aí, pessoal? Alguma coisa que ficou assim, né? Essa passagem ficou ruim de eu entender. De boa, né? Sim, realmente, isso foi um pouco mais fácil, né? As duas mais difíceis, essa foi mais tranquilo. Beleza. Pronto. Então, galera, seguinte. Obrigado por estar participando da live, tá? A gente preparou algumas questões para vocês, né? A gente focou aqui uma metodologia, né? De forma um pouco mais pausadamente, né? Então, a gente da equipe da matemática tem feito essa divisão, sempre trabalhando muitas questões do Enem, né? É importante que vocês estejam participando das nossas lives, porque é um roteiro anual, então talvez você faltar uma, falta outra, talvez seja um assunto muito importante que possa estar ali caindo do Enem, tá? Então, a gente tem, né, se inscrevam, chamem amigos para vocês se inscreverem também, é um curso gratuito, né? Então, aproveitem esses cursos que nós temos para que vocês possam estar sendo cada vez melhor, né? Seja no Enem, seja em outras possibilidades dessa matemática. Então, a gente vai ter aí todo mês, né, durante todo dia da semana, segunda a sexta, essas lives, tá? Até a véspera do Enem, vamos ter também aulões. Então, é importante que todos participem, tá? Convide seus amigos, assistam depois essas lives que foram gravadas no nosso portal, no YouTube, né? Espalhem isso, sigam-nos nas redes sociais, que lá sempre vai estar nos direcionando, né, a semana que vai ter na semana. Então, a aula de hoje, galera, foi uma aula, né, simples, porém essencial, tá? Então, você pode ver aí na tela aí que a gente tem nosso perfil no Instagram. Então, entre lá no perfil do Instagram, né? Também tem TikTok, tá bom? Então, é necessário que vocês estejam vendo isso, né? A gente que está na sociedade que é tão interativa, né? Então, vamos usar isso para o lado positivo também, nossos estudos. Tá ok? Então, aguardo vocês numa próxima live comigo, mas amanhã também temos live para os professores, outras matérias, né, de segunda a sexta. E quando você olhar nas redes sociais, você vai ter o roteirozinho lá, tá bom? E aí você vai se programar bem, né? Hoje vai ser a live de português, né? Hoje vai ser a live de inglês, vai ser live, então fica tudo muito lá claro, né? Muito bem organizado, para que vocês possam estar ali nos acompanhando nesse estudo, nessa jornada, onde todo mundo só tem a ganhar. Nós, como professores, para ensinar, e vocês, como alunos, que têm aí aprender muitos detalhezinhos, tá bom? Pois é isso. Então, a gente vai estar encerrando a aula de hoje, tá ok? Espero ter contribuído para vocês, né, nos seus conhecimentos aí. Pratiquem, tá bom? E a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá certo? Obrigado, Hudson, Isa, né? Tem aqui Mentes Brilhantes também, e a todos que puderem participar e tiverem aí seu tempo, né, comigo nesse momento, tá bom? Um abraço a todos e tchau.